Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruxa Dela. Sejam bem-vindos à Casa Ninguém. E hoje o nosso tema é da quarta da fofoca, tá? Já subi um vídeo hoje aqui falando uma fofoquinha pra vocês. E agora a gente vai ver o que andam falando de vocês por aí. E nesse vídeo a gente vai ter montinhos, tá? Então se conecte aí com a energia de vocês, se conecte também com os montinhos. Se você vai ficar com o montinho da pirita, se você vai ficar com o montinho do lápis lazuli. E hoje a gente vai usar baralho cigano, tá? Pra gente estar sabendo dessa energia, o que as pessoas estão falando sobre vocês por aí, o que andam falando. Assim, até uns 3 fatos, 3 coisas que andam falando de você por aí. Vamos destrinchar um pouquinho aqui, tá? Então se conecte com a opção de vocês, pensem no nome, data de nascimento, tá? Respira fundo. Então, vamos lá. Eu vou começar pela pirita, tá? Então, o grupo 1 que escolheu a pirita, vamos, vamos ver aqui o que andam falando de vocês por aí, tá? O que andam falando de vocês. Adoro essas fofocas. Vocês gostam de fofoca também, né? Eu sei que vocês gostam porque vocês estão aqui. Quem não gosta de saber uma fofoquinha? Vamos lá. Eita. Vamos lá. O que andam falando de vocês por aí? Eu vejo que tem algumas pessoas estão falando que você está passando por algum tipo de transformação. As pessoas estão notando aqui, é como se você tivesse num período da sua vida onde as pessoas elas estão te exaltando um pouco mais. Você está chamando mais atenção. É, é, de alguma forma você está chamando mais atenção, tá? As pessoas elas estão te observando. É como se você tivesse virado uma referência, tá? Então, se nesse momento você está fazendo alguma coisa onde o seu nome vai ficar mais conhecido, se você está fazendo alguma coisa no seu trabalho que está fazendo você ficar reconhecido, as pessoas elas estão olhando para você, as pessoas elas estão percebendo que você mudou, que você tá mais, como é que eu posso dizer? As pessoas estão se espelhando em você, estão te admirando, admirando a sua mudança, admirando o quanto você tá inteligente. É como se você tivesse passado por uma transformação muito grande, tá? E as pessoas agora elas conseguem perceber o quanto você evoluiu, o quanto você mudou, o quanto de conhecimento você adquiriu. Então elas estão te vendo como alguém grande, tá? Muito bacana isso aqui, né, gente? Muito bacana. Uma transformação, as pessoas estão te vendo de uma forma super positiva, né? Vamos lá. Vamos ver aqui outro fato, segundo fato. O que as pessoas andam falando sobre você? O que tem? O que o pessoal tá falando ainda sobre você? Muito legal, gente. Parabéns. Eu vejo que uma pessoa muito jovem, tá? Se você não for uma pessoa mais jovem, você tem um espírito de uma pessoa mais jovem, tá? E pelo fato de você ter pouca idade ou você ser uma pessoa que passa uma imagem de ser uma pessoa um pouco mais infantil, as pessoas não imaginam o quanto você tem uma sabedoria, o quanto você tem para entregar, tá? Então eu vejo as pessoas falando de você que gostariam de fazer uma parceria com você, o quanto você é inteligente, que às vezes a tua cara de criança ou o teu jeito mais infantilizado elas confundem as pessoas, né? Então as pessoas não estão esperando muito de você. E de repente você vai lá e mostra que você pode muita coisa e que você realmente, sabe, tá ali, não tá estagnado, que você realmente tá ali, que você tem uma estrutura, que você é uma pessoa que tem segurança, tá? Principalmente emocional, que você tem segurança no que você fala,
segurança no conhecimento que você tem, segurança nas suas relações. Então você é como se as pessoas estivessem falando de você. Isso tá muito relacionado com o primeiro fato, tá? E eu acho que eu acredito que aqui tem uma continuaçãozinha, tá? Das pessoas olhando para você e percebendo o quanto você tá inteligente, o quanto você dá conta, o quanto você tá estruturado, o quanto você essas pessoas gostariam de se aproximar de você. Então eu vejo pessoas falando assim, nossa, eu gostaria de me aproximar um pouco mais, eu gostaria de ter uma aliança com essa pessoa, eu gostaria de conhecer essa pessoa um pouco melhor. Ou de, sei lá, redescobrir você, como se essas pessoas estivessem falando que precisam redescobrir você. É como se antes tivesse um pensamento sobre você e agora essas pessoas têm outro pensamento, tá? Então, essa foto aqui, essa carta aqui da criança, ela fala muito sobre as pessoas, como as pessoas te veem, né? Ver você como uma pessoa frágil, ver você como uma pessoa mais infantil, ver você como uma pessoa que ainda não está muito capacitada e estão se surpreendendo com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua estrutura e com todo o conhecimento que você tem. Isso aqui eu acredito que seja uma continuação do primeiro fato, tá? Então vamos lá pro terceiro fato do que andam falando sobre você por aí. O que as pessoas andam comentando sobre você? Deixa eu baralhar um pouquinho mais aqui. Gente, aqui é continuação parte 3. É parte 3 do mesmo filme, tá? Eu vejo que tem uma energia de uma mulher aqui em específico, que era uma mulher que falava muito mal de você. Que ela soltava, e ela é uma pessoa que realmente ela falava mal, tinha os piores pensamentos sobre você. Ela tinha uma imagem de você que não era tão agradável. E eu vejo que essa pessoa reconhecendo e se arrependendo, meio que se arrependendo do que ela achava de você, do que ela falava de você, é como se algo tivesse mudado. Então eu vejo que alguém tá comentando, não é aquele comentário também tão afetuoso, é um comentário um pouco venenoso, mas que também tá reconhecendo. Sabe aquela pessoa que tá fazendo um comentário meio venenoso, mas ao mesmo tempo reconhecendo que o que falava de você não é tão real assim? Então eu vejo que o que as pessoas estão falando de você é de uma grande mudança que você teve, ou são pessoas que não convivem com você há muito tempo e só agora podem observar a tua mudança. É como se você tivesse passado por um período meio que bloqueado ou distante. E as pessoas estão voltando a te reconhecer, a te conhecer de novo. E as pessoas elas estão te admirando muito por isso. Inclusive as pessoas que falavam mal de você, até essas pessoas elas estão reconhecendo que você teve uma transformação, tá? Então foi isso, primeiro montinho, muito legal. Eu adorei, tá? Parte 1, parte 2, parte 3 da mesma mensagem. Eu adorei, que bom, continua nessa transformação. É muito bom mudar, gente. É muito bom mesmo. Grupo 1. Agora vamos pro segundo montinho. O grupo 2 que escolheu a lápis lazuli. Vamos ver aqui no baralho cigano o que andam falando sobre você. Gostei muito do primeiro montinho. O primeiro montinho arrasou. Só gente falando muito bem. Vamos lá. O que andam falando por aí de você, montinho 2? Montinho 2 é um montinho das pessoas falando. O fulano ou a fulana está apaixonada, né? O fulano e o fulano só quer saber da pessoa amada, só quer saber de estar escrevendo, mandando mensagem. É como se as pessoas estivessem falando que você tá muito introspectivo, mais trancado, e que você tá amando, e que você tá dando muita atenção somente para essa pessoa aqui.
As pessoas estão falando que você, não, de maneira geral, tá muito introspectivo, que você só quer saber da pessoa amada, que você só quer saber de estar se correspondendo com ela, tá? Muito provavelmente através de redes sociais, internet, WhatsApp, que você tá bobo, tá? Você tá bobo porque você tá apaixonado por alguém. E as pessoas estão comentando e estão te observando por isso. Que legal. O que mais estão falando de vocês? Segunda coisa que estão falando sobre vocês. Vamos lá, grupo 2. Respirem fundo, se conecte com a sua energia e vamos ver aqui o que andam falando sobre você. Que andam falando sobre o grupo 2 que se conectou com a pedra lápis lazuli. Estão falando mesmo, e não é só uma pessoa não, tem aqui um grupo. Sabe aquela situação? Almoço, dia de domingo, familiares. É como se você fosse o almoço dessas pessoas aqui, né? Essas pessoas adoram falar de você. Você é o prato preferido aqui na conversa dessas pessoas. É como se elas não tivessem algo melhor pra falar, né? Então acho que você tá na mídia e você é o almoço de domingo, que não pode faltar. Então eu vejo aqui muito a questão dos seus familiares falando, se reunindo, falando sobre você, falando que possivelmente você tem algumas atitudes infantis, falando sobre você, de repente, o jeito que você vive a sua vida, se você sai, se você às vezes aparenta ser uma pessoa que não que não vai conseguir muitas coisas, ou que você não se esforça para ter muitas coisas, ou que você já é adulto, mas age de uma forma mais infantil, tem uma vibe assim aqui do que estão falando de você. É como se você realmente fosse o almoço, o prato principal do almoço de domingo e todo mundo falando de você, tá? Tá muito. Deixa eu ver aqui. Só clarificar aqui se realmente só é coisa ruim, tá? Clarifica pra mim. Ai, gente, ó. Essas pessoas, elas não estão muito satisfeitas com você, tá? Então, elas estão bem querendo, sei lá, fazer alguma coisa, te dar um toque, falar que é pra você tomar um chá de semancol, alguma coisa do tipo aqui, tá? E eles estão falando sobre você. Vamos lá. Segunda coisa que estão falando sobre você, pra você que se conectou com o grupo 2. Eu vejo aqui pessoas muito amigas, pessoas que realmente gostam de você, te dando algum tipo de toque, falando sobre algum tipo de conselho, estão te dando, mandando mensagens pra você. Pode ter uma vibe aqui, são pessoas amigas que querem mandar mensagem pra você, mas não sei se você responde a mensagem. Não sei se você é um pouco recíproco. Então, existe aqui uma energia de pessoas falando: eu quero muito falar com fulano, eu mando mensagem pra ele, ele não me responde.
tem uma vibe aqui de alguém querendo te dar um toque, alguém querendo falar alguma coisa importante pra você. E você meio que sabe o que essa pessoa quer falar com você e você tá meio que ignorando, você tá, né, fazendo a caixa cega, sabe? Você tá ali dando S, como diz lá na minha cidade, no Pará, você tá dando S na pessoa, né? Que é pra ela não conseguir realmente falar aquilo que você não quer ouvir. Então eu vejo que você tá se esquivando um pouco de uma conversa séria que você precisa ter, e essa pessoa que vem numa energia de uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito leal, confiável, uma pessoa que realmente não quer te criticar, não quer falar algo pra você pra te machucar, mas é uma pessoa que realmente quer te dar uma orientação, quer falar alguma coisa pra você, te dar um toque, e você meio que tá se esquivando dessa mensagem, como se você estivesse ignorando isso, tá? Então essa pessoa, ela deve estar falando com alguém sobre isso. Ela tá falando que ela quer entrar em contato com você, que ela quer te dar um toque, que ela quer falar algo com você e você tá ignorando, que você não tá respondendo a mensagem, que você sempre tá se esquivando pra não entrar no assunto. Então eu vejo que as pessoas estão falando, né? Existe aqui uma conversa dessa pessoa com essa pessoa aqui falando sobre isso, que você tá se esquivando de alguma conversa importante, tá? Vamos lá. Terceira coisa que estão falando sobre você. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com a minha mesa, mas esse montinho aqui também tá parecendo com o primeiro montinho, que é a parte um 2 e 3 da mesma história. Tá muito. Essa vibe aqui tá acontecendo muito. Parece assim que esse aqui todo mundo pegou pra elogiar porque teve uma transformação, e esse aqui, ele, né, coitado, tiraram ele pra Judas, vão, né, te crucificar aqui também, vão. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vejo que essas pessoas, elas estão reconhecendo na sua energia que você não tá bem. Elas estão falando que você parece ser uma pessoa que tá passando por algum tipo de problema emocional, que você não está bem, que você é como se você tivesse tendo algumas mudanças na sua vida, ou você teve uma mudança de atitude, ou você era de um jeito e agora você é de outro, tipo assim, como se você tivesse tido uma piora no seu comportamento. É como se antes você fosse uma pessoa muito, muito mais amável, ou você era uma pessoa que era diferente, e agora o seu comportamento, as suas mudanças, eles estão reconhecendo que você não tá bem. Então, tanto mentalmente quanto emocionalmente falando, você não está bem. E é como se essas pessoas estivessem conversando entre si dessas suas mudanças, que de repente você tá muito bem, às vezes você tá muito mal. Então existe uma conversa aqui. Então eu acredito que tanto os seus familiares quanto seus amigos estão percebendo que você não tá bem, e eles querem, né? Uns estão falando muito mal e outros realmente estão se importando e querem realmente conversar com você e te dar um conselho. E é isso que eu tô vendo aqui. Pessoas preocupadas e falando sobre uma possível mudança que você tá tendo de comportamento, uma oscilação de humor, algo do tipo, tá? E que eles querem muito te ajudar para que você possa sair dessa situação, tá bom? Sakura, Sakura. Deixa eu mostrar pra você. Olha, essa aqui é a minha Sakura. Ela veio jogar aqui. Você veio jogar. Tira uma carta aqui pra gente também. Então é isso, tá, gente? Pra quem se conectou com o Montinho 2, espero que vocês realmente consigam ajustar o que precisa ser ajustado. E é isso que andam falando sobre vocês, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar aqui nos vídeos. Se tudo isso fez sentido pra você, manda pra algum amigo. Segue a gente aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Se você quiser uma leitura na sua energia, você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link e falar com a gente aqui do Casa Ninguém, que a gente vai te receber muito bem. E vem sentir a energia da nossa mesa, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.